Fala galera, beleza? Aqui é Murilo, engenheiro civil, mentor da Aplicar Escola de Engenharia. Hoje a nossa aula é sobre compartimentação horizontal. Vamos entender um pouco sobre esse assunto, vamos introduzir aí as principais ideias. Antes de ir para o vídeo, já queria pedir para você deixar o like aí, deixa o like já e depois se não gostar você tira, tá? Coloca um dislike. A gente quer saber, quer ter esse feedback aí. Se inscreve no canal, a gente está toda semana publicando conteúdo aí de instalações de sanitária, hidráulica, de incêndio, gás, enfim. Para você não perder nada do nosso conteúdo novo aí semanal, fica inscrito e fica ligado nas nossas redes sociais também, @aplicar.eng. Então vamos lá. Vamos para o assunto agora, a compartimentação horizontal. Estrutura da aula. O objetivo é aprender os conceitos de compartimentação horizontal em edificações. Para atingir esse objetivo, vamos ver a aplicação, definição, área máxima de compartimentação e algumas características específicas. Começando sempre então pela aplicação, né? Então não são todas as edificações que precisam atender os critérios de compartimentação horizontal. Para você saber se a tua edificação precisa ou não, você precisa recorrer à IN1. Então lá na IN1 a gente tem uma tabela, aqui eu estou usando um exemplo de um hotel. Então a tabela 4, grupo B, você vai procurar a edificação, a divisão no caso, né, aqui, B1, B2, você vai saber a altura da tua edificação e você vai olhando as medidas de segurança aqui nas linhas, né? Então, compartimentação horizontal ou de áreas está aqui nessa linha, IN14, e conforme a altura da edificação, você vai saber se precisa ou não. Uma edificação térrea, por exemplo, para um hotel, não tem exigência de compartimentação horizontal, enquanto que uma edificação de 6, de 12, de 30 metros, já passa a ter que atender esses critérios. Se você tem dúvidas sobre essa aplicação, né, sobre a IN1, sobre como definir as medidas de segurança, a gente já tem um vídeo no canal, dá uma procuradinha aí no nosso canal que você vai encontrar, acredito que vai facilitar um pouco o entendimento dessa aula, beleza? Então é o seguinte, digamos que você tem uma edificação, você já olhou na IN1 e a tua edificação precisa de compartimentação horizontal. Então a gente segue. O que é a definição da compartimentação horizontal? Medida de proteção passiva. Então aqui a gente já tem uma diferenciação entre medidas passivas e ativas. A medida ativa é aquela que só entra em funcionamento com o sinistro, né? Que seria o caso, por exemplo, de um detector de incêndio. Então ele fica lá parado e ele só vai acionar a sirene quando a gente tiver um incêndio. No caso da proteção passiva, ela está sempre pronta, está sempre preparada, está sempre instalada, com sinistro ou sem sinistro, tá? Então essa é a diferença fundamental. Então a proteção passiva está sempre lá funcionando, constituída de elementos resistentes ao fogo, separando ambientes do mesmo pavimento. Ou seja, você tem lá um pavimento de 3.000 metros quadrados, por exemplo, e você vai ter que separar esse ambiente em 3 ambientes de 1.000 metros quadrados. Ou em 2 ambientes de 1.500 metros quadrados. Isso a gente já vai ver, né, como que funciona, mas basicamente a ideia é essa, né, de tal modo que o incêndio fique contido no local de origem, ou seja, se você tem lá o pavimento grande, dividiu no meio, se você tiver um sinistro só de um lado, esse sinistro ele não vai atingir o outro lado da edificação do mesmo pavimento. Então a gente evita a propagação do incêndio no plano horizontal. Essa é a principal ideia da compartimentação horizontal. E para isso, alguns elementos são utilizados, como paredes corta-fogo, portas corta-fogo nas paredes de compartimentação, selagem corta-fogo nas passagens das instalações, a instalação hidráulica, elétrica, de esgoto sanitário, até mesmo de incêndio, e registro corta-fogo nas tubulações de ventilação e de ar-condicionado principalmente. Então é sempre pensando nesse conceito que está em negrito aqui, ó, que é separar ambientes do mesmo pavimento. Então se tiver um problema em um, que não atinja o outro lado. Bom, então vimos para uma edificação que, lá na aplicação, que vai precisar da compartimentação, e vimos já o porquê aplicar essa compartimentação. E agora é o critério. O nosso critério, nosso guia aqui é a área máxima de compartimentação. Então a área máxima permitida sem compartimentação entre ambientes na horizontal é definida conforme a ocupação e altura do imóvel, está aqui no nosso anexo C, tabela 2. Vamos de novo. Exemplo de uma edificação do grupo B, de um hotel. Então o que a gente tem? Se for uma edificação de 6 metros de altura,
eu posso ter uma área máxima de compartimentação de 5.000 metros quadrados. Então, vamos lá, 6 metros de altura, pode ser que a gente tenha 2 pavimentos. Se tiver 2 pavimentos de 5.000 metros quadrados, tá tranquilo. E conforme vai subindo a edificação, né, vai tendo mais pavimentos, a altura dela vai aumentando. Por exemplo, se a gente chegar até mais de 30 metros, a área máxima de compartimentação passa a ser 1.500 metros quadrados, que é consideravelmente menor. Então é nessa aqui que pode acontecer, por exemplo, de você ter um pavimento de 3.000 metros quadrados e você ter que dividir ele no meio, justamente para atender essa área máxima de compartimentação. E aí com que elementos que a gente vai dividir no meio? Com esses elementos que a gente comentou aqui atrás. A gente já vai ver em detalhes, tá? Então a ideia é sempre atender essa tabela. Você tem que ter esse cuidado de verificar a área ali, né, do pavimento que você está lidando, se tem compartimentação horizontal e se você está atendendo essa área. Se não tiver, vai ter que compartimentar, vai ter que dividir em tamanhos, dimensões menores, esses espaços, né, de utilização para atender essa área. Aqui a gente já tem alguns detalhes, então, informações sobre a área máxima, que pavimentos e mezaninos interligados devem ter área somada. Então aqui nessa parte de baixo, né, se não tivesse o mezanino, você teria uma área, mas considerando que tem o mezanino aqui, você vai duplicar esse espaço aqui, então a área vai ser um pouco maior. Essa área tem que ser somada porque não existe compartimentação entre esses dois ambientes. Ainda, compartimentação horizontal é dispensada nas áreas destinadas exclusivamente a estacionamento de veículos, tá? Também aí em função da complexidade que seria você ter o trânsito de veículos e ter que ficar compartimentando em várias paredes, né, para tudo que é lugar. Então a norma dá essa colher de chá aí, que em áreas de estacionamento não tem necessidade de compartimentação horizontal. Então se você tiver lá um estacionamento maior, no caso que 5.000 metros quadrados, está permitido conforme esse artigo aqui. Na compartimentação horizontal, deve-se utilizar os seguintes elementos construtivos ou de vedação. Então a gente já viu então os critérios, né, aplicação, definição. Agora a gente vai ver quais são os elementos e como que eles se caracterizam, né, numa edificação, como adotar esses elementos, tá, para fazer essa compartimentação. Aqui a gente tem na imagem um exemplo de um escritório, né, de uma sala que já está dividida aqui no meio. Mas imaginem que a gente tinha um ambiente muito grande aqui, talvez de 5.000, de 10.000 metros quadrados, e para atender aquela tabelinha que a gente viu no começo, que tinha que limitar, por exemplo, em 5.000 cada ambiente, eu fui obrigado a colocar uma parede aqui no meio, e agora eu separei. Tenho dois ambientes de 5.000, que antes era 10.000. Como que eu separei? Com uma parede. Essa parede não pode ser qualquer parede, então tá aqui uma parede de compartimentação, uma parede que tem que ter resistência ao fogo. Aqui nessa imagem a gente pode ver que ela está sendo feita de gesso acartonado, mas você pode fazer de diversas formas essa compartimentação, com alvenaria, com concreto, enfim, as possibilidades são várias. A questão é você respeitar o TRRF da edificação, que a gente vai ver na sequência exatamente o que é esse TRRF, que é um tempo requerido de resistência ao fogo, né? Quanto tempo que aquela parede tem que aguentar sob efeito do fogo, sem ruir, né, ou sem ter problemas, para garantir a compartimentação daquele ambiente. Então tá aí, esse é um exemplo, uma parede, basicamente é uma forma de separar dois ambientes, uma parede resistente ao fogo. Se você tiver uma comunicação entre as salas, por exemplo, aqui nós tínhamos uma porta, né? Se você tiver que fazer uma comunicação entre esses ambientes, aí você vai ter que utilizar uma porta corta-fogo. Pode ser um portão aqui de correr, isso aqui é muito utilizado em indústrias, que você tem a passagem de maquinários aqui, precisa de altura e de bastante espaço. Ou então pode ser muito bem uma porta corta-fogo, conforme está nessa imagem aqui, tá? Então você tem a parede resistente ao fogo, você tem também a porta resistente ao fogo. Dessa forma você mantém ainda o isolamento entre os ambientes. Aqui, para elementos de ar-condicionado e ventilação, você também vai fazer a utilização de vedadores e registros de corta-fogo. No caso aqui são dampers, que são conectados a um sistema de detecção de fumaça, e quando tem o sinistro, tem fumaça, ele aciona o damper, fecha a passagem aqui e a gente não tem mais comunicação entre os ambientes, evitando a passagem de fumaça. Selos corta-fogo também são importantíssimos, porque muitas vezes a gente tem comunicação de uma sala para outra, de instalações, então de elétrica, de hidráulica, ou até mesmo de esgoto. Então, é aquela história, se
se você tiver uma parede e você tiver um buraco na parede para passar a tubulação, você está quebrando a compartimentação. Então você pode fechar aquele buraco que você fez para passar o tubo com o selo corta-fogo, que são esses elementos que ficam aqui ao redor dos tubos. É um elemento de proteção que faz o fechamento, ele é resistente ao fogo. E além disso, se você tiver tubulações plásticas, que elas possam ser consumidas pelo incêndio, que elas derretam, né? Imagina que se você tem um tubo de plástico passando de uma sala para outra, e esse tubo pegou fogo, derreteu, a fumaça e o calor eles vão começar a passar e transitar justamente naquele local onde estava o tubo. Então você tem que utilizar elementos de proteção ao redor do tubo, como umas fitas ou alguns elementos de segurança, que com o calor eles se fecham e eles prendem e vedam aquela passagem de fumaça, né? No caso a tubulação derreteu, mas a fita não derrete, ela fica ali, ela só fecha e tampa a passagem do calor. Então, isso daí são elementos de selagem, né? São selos corta-fogo que a gente usa para garantir a estanqueidade aí de uma sala com a outra. Também temos dispositivos automatizados de enrolar, que são portas corta-fogo automatizadas, que normalmente elas ficam abertas, né? E com acionamento, seja através de detecção de fumaça ou manual, faz o fechamento e isola os ambientes e não passa mais nada. Uma outra questão importante quando a gente fala de a compartimentação horizontal é afastamento entre aberturas. Então eu trouxe aqui um exemplo de uma edificação onde nós temos duas salas aqui, né? Então imagina que essas duas salas elas precisam de compartimentação. Vejam que temos uma parede aqui no meio, corta-fogo, já isolando as duas. Eu tenho uma porta aqui também, essa porta também tem que ser corta-fogo. E aqui eu tenho esquadrias. Então vejam que eu preciso atender uma distância aqui de pelo menos 2 metros entre essas esquadrias, porque se elas estiverem muito perto, o fogo, no momento que ele toma conta desse ambiente, ele vai destruir essa esquadria aqui e por fora da edificação ele vai acabar afetando o lado de lá. Então não resolve a gente só fazer a compartimentação aqui e não se preocupar com o entorno, né? Então tá aí, existem também critérios de afastamento entre aberturas que a gente já vai ver com mais detalhes, mas aqui nessa situação, nesse exemplo, seria de pelo menos 2 metros. Aberturas pertencentes a áreas de compartimentação horizontal adjacentes, que basicamente é o que a gente estava vendo aqui, né? Duas áreas adjacentes de compartimentação, devem possuir afastamento horizontal entre si conforme anexo D ou anexo E quando fachadas paralelas. Então vejam, aqui a gente tem o anexo D, todas essas informações aqui estão lá na IN 14 do Bombeiro de Santa Catarina. Trouxe até uma imagem aqui para ilustrar, né? Nós temos aqui duas fachadas que são ortogonais entre si, e aqui esse D representa o distanciamento, né? Qual é a distância que eu tenho que ter entre uma janela e outra para garantir que um sinistro nessa janela aqui não afetaria aquela janela do outro lado? Eu iria recorrer ao anexo D, eu vou procurar fachadas ortogonais e eu vou descobrir que o afastamento mínimo é de 4 metros. Essa legislação ela é grande, ela tem vários critérios e várias exceções, por isso a gente está trazendo um apanhado geral, mas é importante que você leia quando você estiver fazendo o projeto, procure todos os pormenores. Você pode ver que aqui a gente tem esse númerozinho 3 nas fachadas ortogonais e ele diz que a distância em relação à abertura situada no banheiro, vestiário, sauna ou piscina pode ser de 2 metros. Então se você tiver aqui um banheiro, por exemplo, você pode reduzir esse afastamento de 4 para 2 metros. Isso pode ter um impacto significativo, principalmente no layout, na estética da edificação. Então é importante você estar ciente desses detalhezinhos que podem ajudar esteticamente e também atendem à legislação, tá? Então a gente tem, se você não atender esse afastamento mínimo, também você precisa atender essas alternativas. Por exemplo, para uma mesma fachada, afastamento de 2 metros, que é o que a gente estava vendo aqui, a mesma fachada, 2 metros. Ah, não consigo atender os 2 metros. Beleza, então a tua alternativa é fazer um prolongamento da parede de compartimentação para o exterior da edificação, que é como está acontecendo aqui, ó. Então a gente tem uma parede aqui, a gente não tinha afastamento de 2 metros entre a porta e a esquadria, então foi necessário prever um elemento aqui fora para fazer a vedação e separação. Então são detalhes, são coisinhas pequenas que tem que estar bem por dentro da legislação para entender e poder especificar corretamente no seu projeto. Então, para esse tipo de fachada, anexo D, aqui traz algumas informações, dá uma lida lá, tem bastante informação. Ou então anexo E, para fachadas paralelas. Então, imagina que você tem 2 blocos, um em frente ao outro, e
você precisa descobrir essa distância D aqui, né, para garantir essa compartimentação horizontal entre os blocos. Isso vai variar conforme a porcentagem total de abertura na fachada. Você vai pegar a área total da fachada e a área total de aberturas, vai descobrir qual a porcentagem de aberturas em relação à fachada, se é menor que 20%, se é 50%, se é maior que 70%, né? Se tiver muita esquadria. Quanto maior a quantidade de aberturas, maior a distância de compartimentação que você precisa ter, né, para garantir que o incêndio de um lado não vai chegar lá no outro lado. Também temos aqui alguns critérios específicos, tá? Algumas substituições, alguns detalhes que vale a pena dar uma lida e entender bem. Mas o conceito é esse. Então, para mesmas fachadas ou planos ortogonais, temos esse anexo D, e para fachadas paralelas temos o anexo E. Bom, falamos tudo isso, falamos de área máxima de compartimentação, falamos dos elementos que a gente pode utilizar para conseguir atingir essa compartimentação, falamos já de afastamento também, e precisamos saber agora o TRRF, ou seja, esses elementos que eu vou prever, seja uma aba fora, ou seja uma parede, ele tem que resistir durante um tempo, né? E qual é esse tempo que ele tem que resistir? É o TRRF, que está aqui na tabela 1. Então eu vou lá no nossa edificação de grupo B. Vamos lá que ela tenha 27 metros de altura. Eu preciso que todos esses elementos que a gente está conversando aí, eles resistam a 90 minutos, o tempo de resistência, no caso, ao fogo, de 90 minutos. Todos os elementos de segurança, as paredes, os elementos externos, tem que resistir e atender essa tabela 1. Aqui a gente tem mais algumas características agora que são detalhes, mas que são válidos a gente abordar. Seriam como se fossem exceções ou detalhezinhos que escapam do contexto global. Então, em ambientes compartimentados entre si, horizontalmente, por parede de compartimentação, essa parede deve ter propriedade de corta-fogo, beleza? É o que a gente estava conversando até agora. Constituída entre o piso e o teto, vinculada à estrutura do edifício com os reforços adequados. Tá? Então essa é a primeira condição. No caso de edificações que possuam coberturas combustíveis, tá aqui, telhados, combustível, a parede de compartimentação deve estender-se no mínimo 1 metro acima da linha de cobertura. Então não adianta, beleza, eu cuidei lá dentro a parede, eu cuidei a porta, eu cuidei a janela, mas eu não olhei para cima, tá? Então se você tem um telhado combustível aqui, você tem que levar tudo isso aqui lá para cima para garantir o isolamento, né? Porque senão, beleza, você está separado aqui, mas você pode ter um problema aqui no telhado, né? A fumaça e o calor eles vão tender a se depositar lá em cima. Rapidamente vai queimar esse telhado aqui, já vai atingir o telhado vizinho e vai espalhar de qualquer forma. Então a resistência ao fogo das paredes de compartimentação sem função estrutural deve ser comprovada por meio de teste. Esses testes eles estão na NBR 10636. Admite-se para comprovação laudo ensaio realizado pelo fabricante, que informe, além dos dados do corpo de prova, a categoria e o grau de resistência do elemento. Então o que acontece? Se você vai adotar um elemento, você vai ter que avaliar com o teu fornecedor se ele tem esse laudo, ensaio, ele te garante aquele tempo de resistência ao fogo. Caso não tenha, a gente vai usar os parâmetros do anexo H, tá? Então, caso seja parede de alvenaria, a gente usa o anexo H. Caso seja um gesso acartonado, a gente usa o anexo I. Quando você vai especificar, ou você atende já esse anexo H, anexo I, ou você vai atrás de um fornecedor que te forneça o laudo, tá? Para você se garantir, você não ter problema de instalar um negócio que depois lá na vistoria não vai ser aceito. Então, vamos ver agora esse anexo H e anexo I. Aqui eu te trouxe um recorte desse do anexo H que está lá na norma também. Basicamente o que ele me diz, ele traz alguns elementos de vedação, como parede de tijolo de barro cozido, ou então a parede de blocos vazados de concreto. Então, se a gente seguir essa tabela, a gente tem blocos cerâmicos, várias condições, meio tijolo, um tijolo, ou aqui do tamanho de 14 ou 19, com e sem revestimento. Pode ver aqui, ó, tem algumas linhas que ele considera sem revestimento, algumas linhas com revestimento. E com isso, você vai identificando o que você precisa colocar na tua edificação para você atender aquele TRRF que a gente viu aqui, tá? Então, se eu quiser seguir, digamos, com a parede de blocos vazados de concreto com 14 centímetros, o bloco com 14 centímetros, com 1,5 de revestimento em cada face,
A gente tem 14 mais 1,5 mais 1,5, temos 17, espessura total da parede. Aqui tem alguns critérios dos ensaios já padronizados, que o bombeiro nos dá essa informação. E a resistência ao fogo no final aqui, 2 horas, seriam 120 minutos, tá? Então, poderia atender várias edificações, 120 minutos. Alguns tipos de blocos, por exemplo, aqui ó, de 19 centímetros com revestimento, atende 180 minutos. Então aí você vai ter que ter essa maleabilidade, identificar qual que é o melhor elemento para fazer a compartimentação vertical na sua edificação. Para a alvenaria a gente tem esse anexo H, e para paredes em chapa de gesso a gente tem o anexo I, então existem elementos aí de gesso sim, que são resistentes ao fogo. Aqui descrição conforme NBR, a espessura, a largura, uma série de elementos técnicos, mas o que importa é principalmente essa característica aqui de resistência, né? Se ele atinge um CF30, CF60, CF90, pode chegar até um CF120. Aí claro que depende das características da tua chapa de gesso. Vimos todos os elementos, temos mais um detalhe aqui sobre aberturas existentes nas paredes de compartimentação. Então elas devem ser protegidas por elementos corta-fogo conforme o anexo J. Então a gente vai buscar também esse anexo lá na IN 14. Características de aberturas em paredes de compartimentação. Então aqui ele dá algumas características gerais, por exemplo, do que a gente falou, né? Do selo corta-fogo. Então para que ele serve? Para passagem de instalações, que é o que a gente estava vendo naquela imagem, né? Onde a gente tinha um buraco, tinha a tubulação passando e ele era fechado. A gente tem uma norma regulamentando isso. E a gente tem aqui as características, são tubos plásticos de diâmetro interno superior a 40 mm, devem fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser consumido pelo fogo, tá? Então é aquele elemento que a gente estava falando, que ele fica ao redor do tubo, e no caso de um incêndio, né, ele é aquecido, ele tampa e veda a passagem. Então aqui são algumas características, né, do que a gente comentou, da porta, corta-fogo, do registro. Compartimentação horizontal, era isso. A gente trouxe um apanhado geral aqui, falando da aplicação, de definição, dos elementos, área máxima de compartimentação. Lembrando que na legislação existem mais critérios, exigências, definições e exceções, principalmente. Então, cada edificação é uma edificação, cada uma tem as suas características. Você precisa dar uma lida na íntegra, né, para conseguir fazer um bom projeto. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário para a gente. Vamos avaliar aí a possibilidade, talvez a gente traga um projeto aí para a gente discutir e trazer mais informação. Não esquece de deixar o like se gostou, de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abração.